Então, agora vamos fazer nossa oração para a gente começar nossa aula. Oremos, meninas. Querido Deus, nosso Senhor, obrigada, Jesus, porque mais uma vez nos encontramos para aprender sobre o nosso corpo, que o Senhor fez com tanto amor, com tantos detalhes. Que o Senhor Jesus abençoe essa turma, que possamos aprender para ajudar os que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós estamos estudando sobre o sistema circulatório, que é o sistema que circula o líquido mais importante que a gente tem no corpo, que é o sangue, né? Então, o sangue, ele vai ser transportado por esses canais que são as veias, né? E as artérias. Então, as veias, elas vão conduzir o sangue rico em gás carbônico e em sujeira celular. E o sangue arterial, ele vai conduzir o sangue rico em nutrientes, o sangue rico em vitaminas e principalmente em oxigênio. A gente viu que artéria e veia tem uma diferençazinha, né? Então, os dois são os canudinhos, os vasinhos, e esses vasinhos, eles têm formato diferente. Então, a veia, ó, se você for ver aqui no seu braço, você consegue ver uma veia, porque elas sempre são mais superficiais. Sempre não, as que são superficiais são veias. A artéria, para a gente sentir, porque a gente não consegue nem ver a artéria, para a gente sentir, a gente tem que apertar. Então, aqui, ó, entre um osso e o outro aqui, passa uma artéria importante. Se eu aperto aqui, eu vou sentir o meu dedo pulsando. Quando a gente encosta numa artéria, a gente percebe que ela pulsa. Por que que ela pulsa? Porque ela está levando sangue que veio lá do coração, que sai em impulsos. Então, o sangue, que passa nos vasos da artéria, ele vai fazer sempre esse movimento, né? Então, o vaso, a artéria, ela tem que ser elástica. Lembra? Se a artéria é muito rígida, o sangue vai passar lá e na hora de pressionar, vai fazer tanta força que aumenta a pressão arterial. Então, aí a gente já começou a descobrir o nome de uma enfermidade do sistema circulatório, que é a pressão alta, né? Pressão alta, aonde está alta essa pressão, gente? Essa pressão está alta dentro das artérias, né? Então, a pressão alta é uma pressão elevada dentro das artérias. Por que que ela ficou elevada? Olha, ela ficou elevada porque o vasinho estava muito rígido, ou porque lá dentro do vasinho tinha placas de ateroma, que são aquelas plaquinhas de gordura, né? Ou outras razões que fizeram aumentar o volume de sangue, aí veio tanto sangue que aumenta a pressão. Então, tudo isso são causas de pressão alta. A gente viu também a enfermidade que é causada pelo trombo quando se desloca. Dentro dos vasinhos de sangue, vamos ver aqui a imagem. Dentro do vasinho de sangue tem uma camada, deixa eu chegar aqui, que se chama endotélio. O que que é o endotélio? O endotélio é a pele de dentro dos vasinhos, tá? Então, lá dentro do seu vasinho tem uma pelezinha. É a parte de dentro, né? Então, lá o endotélio, peguei essa imagem aqui da aterosclerose, mas aqui, então, tem essa pelezinha, o endotélio. Quando ele machuca ali dentro, o sangue manda plaquetas para curarem, plaquetas, células de defesa, e aí forma assim, é igual quando a gente machuca a pele, não forma casquinha por fora? Então, o vasinho, quando machuca por dentro, vai criar uma casquinha lá dentro do vasinho. Aquela casquinha a gente chama de trombo. E aquele trombo, que é um pedacinho, né? Quando dá casquinha assim na pele, ela fica maiorzinha, não fica? Não cria assim para cima? Então, aquela pelezinha lá, aquele monte de coisa, imagina aquilo dentro de um vasinho.
Agora, você não consegue deslocar aquilo depois? Você não consegue arrancar aquela casquinha? Do mesmo jeito, dentro da pele, do vaso sanguíneo. A gente consegue deslocar. Então, aquele trombozinho, ele vai caminhar dentro dos vasinhos. E aí, quando ele caminha, ele pode parar em alguns lugares que são muito vitais, né? A gente aprendeu aqui sobre o acidente vascular, que é quando o trombo, uma das questões é quando o trombo, olha aqui, ó, foi parar lá no cérebro, aquela casquinha, né? Aquele trombozinho foi parar num vaso do cérebro. E aí, uma parte do cérebro ficou sem sangue, olha, tudo roxinho, sem sangue. Ficou sem sangue ali. E aí, o que que acontece? As células do cérebro morrem. Se esse trombo, ele vai parar lá no coração, aí eu tenho o quê? O infarto. O infarto. Então, a gente tem que, a gente sabe que a nossa alimentação, estilo de vida, atividade física, bons hábitos, todos previnem essas doenças. Mas as doenças que mais surgem são relacionadas, pelo menos aqui, né, na América do Sul, são relacionadas ao problemas circulatórios, né, ou metabólicos, que a gente chama também. Bom, gente, fiz a recapitulação, todo mundo acompanhou? Deu certo, Bia? Tá com dúvida? Valentina? Não? Bom, então vamos aqui agora, hoje, falar sobre é, uma questão também que acontece já no coração. Eu mostrei para vocês a dissecação de um coração de porco, mostrei, abrindo o coração e tudo, legal. Então, existem algumas enfermidades, doenças, né, que acontecem no coração. E a gente vai ver aqui uma que acontece, que é chamada de insuficiência cardíaca, tá bom? Vou pedir para a Bia ler um parágrafo e para a Valentina o outro. Pode começar, Bia, para a gente aqui, o primeiro parágrafo. Peraí. A insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue direito para o corpo. Isso pode acontecer se ele estiver fraco ou rígido demais. Quando isso ocorre, você pode se sentir muito cansado, ter dificuldade para respirar ou perceber que seus pés e perna ficam inchados. Valentina, lê para a gente o segundo parágrafo. Pense no coração como uma bomba que precisa trabalhar o tempo todo. Se essa bomba não está forte o suficiente e as partes do corpo não recebem o sangue que precisam para funcionar bem, isso pode causar problemas para a saúde. Ok, ao longo do tempo, né? Aqui, gente, nós vemos dois corações, né? Qual será a diferença do normal para esse que tem insuficiência cardíaca? Eu vou deixar vocês olharem um minutinho para ver o jogo dos sete erros, né? O que que tem de diferença de um lado e do outro? Depois uma de vocês pode me falar. O ventrículo esquerdo está maior, né? Hum, muito bem. Isso mesmo, Bia. Então, gente, na pessoa que está com insuficiência cardíaca, uma coisa que a gente observa é o coração do lado esquerdo. O normal é que tem assim, ó, uma camada bem grossa de músculo. O músculo é bem forte desse lado esquerdo. Por quê? Lembra que é do ventrículo esquerdo que, olha, essa setinha está mandando o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo inteiro. Então, o ventrículo esquerdo é aquele que tem que apertar mais, fazer mais força para o sangue sair daqui e ir para o corpo. Então, o ventrículo esquerdo, em relação ao direito, o direito tem uma camada fininha, o esquerdo tem uma camada bem grossa. Mas quando a pessoa está com essa doença, o coração dela, olha,
o lado do ventrículo esquerdo, ele tá alargado e a musculatura dele tá flácida. Então, o coração fica assim, ó, bem molengão desse lado. E na hora de bombear, não consegue apertar, faz fraco ou quase não aperta. Então, o que que é o prejuízo disso para a pessoa? Ela vai ter uma circulação muito ruim. O sangue vai circular bem devagarzinho, né? E aí o coração não consegue ser aquela bomba que leva o sangue para todas as partes do corpo, tá? Aqui eu tenho o que acontece, a imagem do coração, só para a gente lembrar por fora. Aí eu tenho ah, aqui esse branquinho, são aquelas cordas tendíneas, que são as cordinhas que abrem e fecham a portinha, as portinhas do coração lá, de um ventrículo para um átrio. Do lado azul, subindo aqui e aqui, eu tenho a veia cava, tá? Essa azul aqui grandona. Vem uma de cima, aqui de cima, e que chama veia cava superior, e vem uma de baixo, que chama veia cava inferior. Elas vão ter esse buraquinho aqui, ó, que joga o sangue no átrio esquerdo, direito, desculpa, no átrio direito. Então, no átrio direito, ela vai jogar o sangue que chegou do átrio direito para o ventrículo direito, né? Do ventrículo direito, ele vai jogar aqui, ó, para esse outra, olha aqui, para esse outro vaso, e aqui ele vai jogar para um lado e para o outro do pulmão. Então, esse sangue que estava azul, né? Que é o azul significando um sangue venoso, cheio de gás carbônico, ele vai para o pulmão. Então, depois que ele foi lá para o pulmão, ele volta por essas duas aqui, ó. Daqui, estão vendo duas aberturazinhas? Ele entra sempre no átrio, vocês já perceberam? Desse lado aqui era no átrio e desse outro lado também é no átrio. Chegou o sangue, agora está vermelhinho. Por que está vermelhinho? Está rico em oxigênio. Chegou no átrio esquerdo, abriu a portinha, foi para o ventrículo esquerdo. Agora, do ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta. Olha só, ela é sempre uma curvinha, tá bom? Essa curvinha com um monte de chaminézinha aqui, ó. Essas três chaminézinhas aí são é, artérias importantes que saem da artéria aorta. A artéria aorta, vocês sabem que ela é bem grossa e tem assim um calibre, parece, às vezes assim, igual uma mangueira, de verdade. E a gente tem ela aqui dentro, ó. Então é como se fosse uma mangueira bem firme, mas ela tem que ser elástica para ela aguentar a pressão que o coração faz. Bom, por que a tia relembrou todo essa fisiologia do coração, essa fisiologia da circulação? Por quê? Tudo vai ficar comprometido se o coração não tem uma boa musculatura, se ele não consegue fazer toda essa pressão para o sangue ir para o corpo, tá? Pode falar, Valentina. Se, tipo, alguém enfiar uma espada em você, ou você levar uma flecha assim nessa veia, você morre na hora, porque vaza muito sangue? Olha, sim, viu? Se atinge a artéria aorta e se fura a artéria aorta, vai vazar sangue lá dentro de você. E o sangue que sai, ele sai assim em jato. Lembra que a tia falou com você? Quando a gente corta a artéria, seja a artéria daqui, gente, que seja a artéria do braço, da perna, se você não estancar, se não tampar ali, né, não apertar e parar de fazer o sangue, em pouco tempo vaza o seu sangue. E aí você começa a ter um choque, que a gente chama choque hipovolêmico, que é um choque com a queda do volume de sangue. Aí a pessoa entra, tem uma parada, né? Uma parada cardíaca por causa desse choque hipovolêmico que a gente chama, por causa do volume de sangue que vai estar alterado, né? Vai estar diminuído. Bom, então é um problemão. Se levar uma flechada aí, nossa, é na hora. Bom, gente,
Vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um coração com insuficiência cardíaca, tá? Só um minutinho. É, aqui, quase lá. Aí. A comida entra no corpo através da boca e vai para baixo pelo esófago até ao estômago. O estômago produz ácidos e um enzima chamado pepsina, É, tá. que ajuda a Vamos ver. digestão. O revestimento interior do estômago é protegido dos ácidos por uma fina camada de muco. Não é esse, não. Peraí, gente. Deixa eu ver se. Aqui. La aurícula derecha. El ventrículo derecho. Vocês estão ouvindo? Por que que eu não tô? Peraí. Muscular encargado de bombear sangre que Não, gente, contiene el espera um pouquinho que a oxígeno y tia los não tá nutrientes ouvindo. que su cuerpo necesita. Aí. De novo. El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre con poco oxígeno fluye desde partes del cuerpo a través de venas grandes hasta la... Vocês estão conseguindo entender ou põe a legenda? Tá dando, Bia? E você, Valentina? Coloca pra entender algumas coisas, mas é melhor colocar legenda. Então, peraí, vamos ver aqui, ó, colocar o... E aí? Como que é mesmo, gente, aqui? Nossa, todos os cachorros aqui resolveram... Ai, a tia não sabe. Pô. aurícula derecha.
Luego la sangre se traslada a su ventrículo derecho, el cual se contrae, enviando la sangre fuera del corazón para que reciba oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada sale de los pulmones y se dirige hacia la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae, enviando sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Si usted padece insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido la capacidad de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Es posible que sus paredes ventriculares estén débiles o dañadas y que no sean capaces de bombear sangre suficiente desde su corazón. Usted también puede tener paredes ventriculares engrosadas y rígidas, que no permiten que su corazón se llene de suficiente sangre. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón, su ventrículo izquierdo no envía suficiente sangre oxigenada a su cuerpo, haciéndole sentir cansado y sin aliento. La insuficiencia de su ventrículo izquierdo también provoca un aumento de la presión sanguínea en los vasos sanguíneos, ubicados entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Este aumento de presión hace que el flujo salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, su ventrículo derecho no puede contraerse con suficiente fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones. El resultado es una acumulación de sangre en las venas, lo que provoca una acumulación de líquido denominada edema en todos los tejidos del cuerpo. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca a ambos lados del corazón resulta en el debilitamiento y la hinchazón de los ventrículos, los cuales envían menos cantidad de sangre al cuerpo. Para compensar la disminución de la cantidad de sangre, el sistema nervioso libera hormonas del estrés, que incrementan la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón. Latidos é batidas do coração, viu? Eu já vou fazer um resumo e a gente já vai fazer escrevendo, tá bom? Daqui a pouco. Lamentablemente, la liberación constante de estas hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, porque éstas dañan las células musculares de los ventrículos. La causa más común de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía coronaria. Otras causas que dañan el corazón y producen insuficiencia cardíaca son alta presión sanguínea, diabetes, válvulas cardíacas enfermas, infectadas o dañadas, músculo cardíaco enfermo, infectado o dañado, latidos del corazón irregulares, denominados arritmia, defectos cardíacos, envenenamiento o abuso de sustancias, enfermedades pulmonares y problemas respiratorios durante el sueño, denominados apnea del sueño. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluye medicamentos, cambios en el estilo de vida, o en el caso de la insuficiencia cardíaca extrema, dispositivos de asistencia para el ritmo cardíaco o cirugía. Los medicamentos diuréticos reducen la inflamación en el cuerpo, aumentando la cantidad de orina producida por los riñones. Los inhibidores ESA son medicamentos que permiten que los vasos sanguíneos se expandan. Estos inhibidores ayudan a disminuir la presión sanguínea y previenen un mayor daño en el corazón, facilitando el bombeo de sangre. Los betabloqueadores son medicamentos que bloquean los efectos de las hormonas del estrés en el corazón. Aunque los betabloqueadores desaceleran los latidos del corazón, se utilizan principalmente para proteger el músculo cardíaco contra el daño a largo plazo causado por las hormonas del estrés. Es posible que tenga que hacer algunos cambios a su estilo de vida, como hacer ejercicios de forma regular, mantener un peso saludable, dejar de fumar, limitar el consumo de sal y de alcohol, y seguir una dieta saludable para el corazón. Las cirugías para la insuficiencia cardíaca avanzada incluyen cirugías de bypass de la arteria coronaria para mejorar el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco, cirugía de reconstrucción de las válvulas cardíacas para mejorar el flujo de sangre a través del corazón,
y cirugía de reconstrucción del ventrículo izquierdo para retirar el músculo cardíaco dañado. Las cirugías para la insuficiencia cardíaca extrema incluyen inserción de un dispositivo para ayudar al corazón a bombear sangre y trasplante de corazón. Chique, né, gente? Quem quer fazer cirurgia aí, hein? Ser médico cirurgião. Sua irmã, né, Bia? Minha Ah, irmã, sim, mas eu não posso ver, não, senão eu caio desmaio, sim. muito legal, né, gente? Bom, olha só. Melhor. Existe um médico que ele era cirurgião cardíaco, fazia muitas dessas cirurgias. E aí o nome do livro dele é Trocando a Faca pelo Garfo. Ou seja, ele parou de ser médico cirurgião para ele ser um médico do estilo de vida. E hoje ele ensina as pessoas, através de atividade física, hábitos, alimentação, a não chegarem ao ponto de precisar de uma cirurgia, né? Alguns casos de insuficiência cardíaca, a gente vai ver que precisa mesmo da cirurgia. É uma indicação da medicina convencional. Mas como que chegou até lá, né? Então, olhem só, a gente viu que o trombo, aquele trombo que a gente estudou na aula passada, ele pode caminhar até chegar no vasinho que irriga o próprio coração. E aí, aquele vasinho que irriga o coração se chama coronária. Essa coronária, quando ela está obstruída, ela vai levando pouco sangue para o ventrículo, né? E aí aquele músculo lá do que chama ventrículo, o ladinho lá do coração, que é o ventrículo esquerdo, ele vai ficando com pouco sangue, ele vai ficando fraco. E aí você vê, né, ao longo do tempo, aquele músculo ele pode ficar ou endurecido ou rígido, e aí ele não consegue apertar direito, bombear direito, ou ele pode ficar super flácido por falta de nutriente mesmo, né? O músculo fica fraco, igual o músculo da perna quando não trabalha, por, né? Algum músculo assim, ele vai ficando fraco. E aí, gente, pensa comigo. O sangue, o corpo tá lá cheio, todas as nossas, né, células vão estar eliminando as substâncias que são excretadas mesmo, né? Substâncias do gás carbônico que está eliminando da célula, vai sendo eliminado para as veias. E as veias, elas vão ficando cheias daquele sangue, meio que sujo, né? Mas o coração, ele não consegue mandar com uma velocidade boa um sangue bom. E aí que vai vir os efeitos, né? O pulmão, ele vai ficar meio que congestionado, ele vai ficar cheio de sangue venoso. E também, outro lugar que a gente percebe bem na pessoa que tem insuficiência cardíaca é que as pernas, né? A perna que está mais lá longe do coração, ela vai inchando. Por que que a perna vai inchando? Porque vai ficando cheio de sangue venoso, aquele sangue que está dentro das veias. Então a gente vê as veias dessa pessoa bem dilatadas, da perna, né? Ela fica com a perna muito inchada. Ela fica com uma dificuldade de respirar, porque o pulmão está cheio de sangue venoso, não está um sangue oxigenado. Então ela vai ter um aperto assim no coração, ela vai ter uma falta de ar e as pernas inchadas. Com esses três sintomas, a gente já consegue ver que a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, tá? Então, se vocês quiserem fazer aí um pequeno resumo, a gente escreve aí, podemos escrever insuficiência cardíaca, qual que é, o que que acontece para a pessoa ter uma insuficiência cardíaca? O conceito de insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue arterial para o corpo. Então, escreve isso daí, que aí a tia já passa para vocês quais são os sintomas, né? Valentina, você está conseguindo? Você sumiu aqui para mim. Escreve aí, meu bem.
Conceito de insuficiência cardíaca. O Ah, resumão sim, é. porque meu celular tinha caído da internet, tá muito ruim. Ah, tá bem. Então, o conceito de insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear o sangue arterial para o corpo. O coração fica fraco, tá? Aí, Bia, se você já tiver escrito isso daí, pode já começar assim. Quais são os sintomas? Os sintomas vão ser as pernas ficam inchadas, as pernas ficam inchadas, ele vai ter uma falta de ar. Aí, no falta de ar, você coloca entre parênteses congestão. Congestão pulmonar, que é o nome que vai ter uma congestão pulmonar. E vai ter um cansaço extremo, um cansaço, porque o corpo está todo sem oxigênio, né? E o coração acelera, gente. Olha, vocês viram lá naquele videozinho que lá do cérebro, do sistema nervoso central, sai um sinalzinho que vai para o coração falar: o quê? Você não está conseguindo mandar sangue para o corpo inteiro? Não, então pode acelerar. Então ele manda um hormônio, uma adrenalina, e aí, ó, esse hormônio vai começar, o coração tá batendo fraquinho, ele vai, ó, vai tentar bater mais forte. Mas o coração já está machucado, já está com problema, com deficiência de oxigênio. Se ele bater mais acelerado, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a. O músculo vai ficar no fatigado do coração e vai começando a morrer célula. E aí o coração, ele de tanto trabalhar, ele pode começar a matar, morrer, né, ali algumas células. Então, vocês estão entendendo a linha de raciocínio? O que que é usado de medicamento convencional para tratar isso? Bom, se a pessoa ela teve uma insuficiência cardíaca, se o coração dela estava batendo fraquinho porque tinha um trombo, aí ele vai ter que resolver esse problema na coronária, que é o vasinho do coração. Ah, olha, esse coração ele está trabalhando devagar, está tendo essa congestão aí, né, por causa que o coração está recebendo pouco sangue. Então, o vasinho que irriga o músculo do coração eles vão mandar lá uma molinha. Eu mostrei para vocês o videozinho que entra assim uma molinha, abre a veia. Ela abre assim a veia. Então, eles vão fazer isso, ou eles vão tirar um pedaço do coração que está necrosado, que está machucado, e vão fazer uma cirurgia. Eles vão fazer o que também? Olha, é, vamos melhorar a circulação dessa pessoa, aumentando o calibre dos vasos, né? Para não ficar com uma pressão alta. Então, vai dar uma medicação para isso. Mas a gente quer fazer aqui um tratamento natural. Como que a gente pode ajudar essa pessoa que tem esse problema daí a melhorar? Eu vou projetar aqui para vocês. O suco para o coração estressado. Agora pode ser anotado na apostila mesmo. Vamos anotar aí algumas ideias para tratar, tá bom? Aqui. Então a gente começa melhorando a nutrição do coração. Esse suco aqui que usa o seguinte, o pêssego não é muito comum aqui para nossa região, né? Mas o pêssego, você vê que o pêssego é até parecido com o formato do coração? Vocês já viram? Depois vocês pegam um pêssegozinho assim e vê, nossa, é mesmo, ele parece com um coração. Por quê? Ele tem muitas vitaminas que são importantes, tá? Para o coração.
E aí tem aqui outra opção que não é muito fácil, mas pode ser substituída por uma goiaba com a banana. Então, é um pêssego, goiaba e banana, um copo de leite de aveia e, se quiser dar um gostinho, uma colher de baunilha. Então, esse é um suco que tem muitos minerais que ajudam a fortalecer o músculo do coração, tá? Gente, eu vou pegar só, enquanto vocês anotam, vou pegar aqui a bateria. Um minutinho só. A bateria do computador, por favor. Acha para mamãe, por favor. Bom, gente, depois do suco, eu queria contar para vocês sobre esse tratamento aqui que é para